Bom, pessoal, dando sequência então, a análise aí do conceito de funcionário público para efeitos penais relacionados aos crimes funcionais que nos interessam. Voltando aqui, tá? O parágrafo 1º, que é o que nós estamos analisando, menciona lá que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. E aí agora entra a segunda parte, entidade paraestatal, nós já analisamos. Vamos analisar agora essa segunda parte do parágrafo 1º que diz: e quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a administração, para a execução de atividade típica da administração. E depois analisaremos aí o parágrafo 2º, que é bem mais simples. Então veja, de acordo com o parágrafo 1º, nós temos duas situações distintas, né? Aqueles que atuam em entidades paraestatais, são considerados funcionários públicos para os efeitos penais e também passaram a ser punidos por crimes funcionais aqueles que trabalham em concessionárias ou permissionárias de serviço público e aqueles que trabalham em empresas conveniadas, ok? Vamos fazer uma análise desta situação. Então, veja, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos são aquelas em que o ente estatal, por meio de um contrato, transfere a essas concessionárias ou permissionárias a responsabilidade pela realização de determinado trabalho, de determinada atividade de interesse coletivo. Então veja, a atividade é de interesse coletivo, significa é responsabilidade da administração pública realizar. Tá? É responsabilidade da administração pública. Porém, a legislação permite que a administração pública acabe passando isso para uma outra empresa, concessionária ou permissionária de um serviço público. Portanto, é uma empresa privada que vai realizar atividades típicas da administração pública, atividades que são de interesse coletivo, portanto, responsabilidade da administração pública. Então, exemplo, a empresa que é contratada pela prefeitura municipal ou pelo estado ou pela União, mas vamos imaginar no nosso caso aqui mais próximo. A prefeitura municipal contrata uma empresa para coleta de lixo. Essa empresa, ela é uma concessionária ou uma permissionária de serviço público. A coleta de lixo é de responsabilidade da prefeitura municipal. É ela que tem que comprar lá os caminhões, contratar os funcionários e realizar a coleta. Ela pode abrir mão disso e fazer um contrato com uma concessionária ou permissionária, ou seja, uma empresa privada que vai realizar esse serviço que é de interesse coletivo. Veja a confusão que dá quando alguma prefeitura rompeu o contrato ou findou-se o contrato e não renovou ou não realizou um novo contrato com uma empresa de coleta de lixo, 15, 20 dias sem a coleta de lixo. A cidade fica imunda, sujeita a doenças e etc. Uma série de consequências, por isso que é um serviço de interesse coletivo. Se é de interesse coletivo, a responsabilidade é pública. Logo, nada impede que ela transfira isso a uma concessionária ou permissionária. Para os efeitos penais, o funcionário dessa empresa privada, concessionária ou permissionária desse serviço público, é funcionário público para efeitos penais. Vocês vão entender daqui a pouquinho em que condição. Tá? Então, a empresa coletora de lixo, tá? É uma empresa privada contratada pela administração pública, portanto é uma concessionária ou permissionária, que realiza um serviço de interesse coletivo, portanto um serviço público. A empresa de energia elétrica é responsabilidade do município, mas é uma empresa terceirizada que realiza isso. A empresa de abastecimento de água, não é o caso de Santa Fé do Sul, né? Que no caso de Santa Fé do Sul tem uma empresa, né, que aí, se não me engano, é o SAI, uma coisa assim. Tá? Mas é possível o abastecimento de água, transporte coletivo,
Portanto, você vai numa cidade maior, por exemplo, você vai em São José do Rio Preto, tem uma empresa lá, tem Itamaraty, tem a Santa Luzia, tem uma série de empresas que realizam o transporte coletivo. É responsabilidade da administração pública. Portanto, aquelas empresas são concessionárias ou permissionárias de um serviço público. A prefeitura municipal transfere à empresa privada a realização de um trabalho ou de uma atividade que é típica da administração pública, ok? O Código Penal, no artigo 327, insere os indivíduos, as pessoas que trabalham nessas empresas privadas, realizando esse tipo de atividade, como sendo funcionário público para efeito penal. Além disso ainda, o legislador menciona lá as empresas conveniadas. Empresa conveniada, no caso das empresas conveniadas, são aquelas situações em que há acordo de vontade entre o ente estatal, ou municipal, ou federal, e o particular. Quando eu menciono o ente estatal, eu menciono o ente estatal como gênero aí, tá bom? Então, por exemplo, as Santas Casas é um exemplo claro, clássico disso, tá? Saneamento básico é um outro exemplo clássico disso. Educação é uma outra situação característica, ok? Ótimo, perfeito. Já tiveram aí uma noção da amplitude do conceito de funcionário público que o legislador buscou alcançar no artigo 327, tanto no caput quanto no parágrafo 1º. Observaçõezinhas importantes em relação a este parágrafo 2º. Veja, a finalidade, e eu venho repetindo isso, mas eu vou deixar agora bem claro essa situação, que é para que vocês não confundam aqui as coisas. E cuidado com essas situações, porque é isso que se questiona para tentar ludibriá-los. Então veja, a finalidade é a execução de atividades típicas da administração. É isso que o legislador impõe lá no finalzinho do parágrafo 1º. E não a finalidade de exercício de atividade para a administração. Então veja, a finalidade aí é a execução de atividade típica da administração e não para a administração. Não está relacionado ao consumo interno da administração, e sim ao interesse coletivo. Essa é a situação mencionada. Então veja, é considerado funcionário público aquele indivíduo que trabalha na empresa privada coletora de lixo. Nós já mencionamos. Mas não é funcionário público para efeitos penais, porque não exerce uma atividade típica da administração, porque na empresa coletora de lixo, a coleta de lixo é responsabilidade da administração. Portanto, é uma atividade típica da administração. Diferente de quando realiza uma atividade para a administração, para o consumo interno da administração pública e não para o interesse coletivo. Então, imagine vocês a seguinte situação. Aí na prefeitura municipal, um belo dia, o prefeito da cidade, durante o trabalho dele, ele vai fazer uso do banheiro e verifica que o banheiro da sala que ele utiliza, a descarga não está funcionando. Deu um problema lá, entupiu, quebrou um cano, tem alguma coisa com problema. Aí a prefeitura vai lá e contrata um pedreiro ou um encanador e ele vem lá e realiza o trabalho. Ele vai lá e troca o cano, troca a descarga, resolve o problema. Esse trabalho realizado pelo pedreiro é um trabalho típico da administração ou ele realizou um trabalho, uma atividade para a administração? É óbvio que não é trabalho típico da administração. A administração não tem que toda a casa do município que der um problema no encanamento, a prefeitura tem que mandar um funcionário lá para desentupir o negócio. Ela não funciona dessa forma. Logo, esse indivíduo que foi lá e realizou o conserto do banheiro da sala do prefeito, ele realizou um trabalho, uma atividade para a administração. E não um trabalho, uma atividade típica da administração. Esse indivíduo, esse senhor,
tá, que foi lá realizar o reparo, se ele aproveita a oportunidade, porque o prefeito se afastou, e a hora que ele terminou o trabalho, que ele está saindo para ir embora, ele subtrai algum objeto da sala do prefeito, que pertence à administração pública, ele não comete o crime de peculato, ele comete o crime de furto, porque ele não está realizando uma atividade típica da administração pública, e sim uma atividade para a administração pública, portanto ele não é funcionário público, é uma pessoa comum, particular. Ok? Cuidado com essa situação. Trabalhador de uma empresa, né, que foi de uma empreiteira qualquer aí, foi contratada para construir um viaduto. É atividade típica da administração construir viadutos? É óbvio que não. Portanto, aquelas pessoas que estão trabalhando lá na construção daquele viaduto, ela não está realizando uma atividade típica da administração, ela está realizando uma atividade, um trabalho para a administração. Ok? Cuidado com esses detalhezinhos aqui. É considerado funcionário público aqueles indivíduos que atuam em empresas, né, conveniadas ou contratadas, né, para exercer, conveniados ou contratados com a administração pública, para exercer atividades típicas da administração pública. Se a empresa foi contratada para exercer uma atividade para a administração pública, tá, portanto, voltada para o consumo interno da administração pública, ele não é funcionário público. Tá? Quebrou uma mesa lá numa sala de um funcionário público. E aí foi acionado uma empresa da cidade para ir lá fazer o reparo da mesa. É consumo interno isso. Tá? Deu um problema lá na rede elétrica que atingiu 2 ou 3 salas. 2 ou 3 salas da repartição pública não está funcionando naquele dia. Os computadores não ligam, o ar-condicionado não funciona, não há internet. Aciona-se um eletricista para fazer o reparo da fiação daquelas 2 salas. Consumo interno. Exercício de atividade para a administração pública. Aquele indivíduo, se ele ficou lá 2 dias, 3 dias, uma semana, realizando os reparos na fiação da repartição pública, ele não está como funcionário público. Se ele vier a praticar um crime, se ele subtrair ou se ele se apropriar de algum objeto pertencente à administração pública, ele recai no crime patrimonial, título 2 do Código Penal, e não no título 11º do Código Penal. Isso é importante, isso é relevante, tá bom? Outra observaçãozinha importante dentro dessa análise do artigo 327, muito importante isso. Há algumas divergências aqui, mas o que prevalece, o que predomina é que o sujeito ativo aqui, ou seja, melhor dizendo, figura como funcionário público, passa a ser funcionário público esses indivíduos que estão na condição de funcionário público determinado no parágrafo 1º, se ele estiver atuando como sujeito ativo e não como sujeito passivo. Então veja, pela teoria restritiva, nós já estudamos isso lá atrás, na parte geral do Código Penal, pela teoria restritiva, a qualidade de funcionário público por equiparação só se aplica quando a pessoa, o agente, figurar como sujeito ativo do delito. E nunca como sujeito passivo. Exemplo, para vocês entenderem isso. Imagine vocês a seguinte situação. Então vejam, só é considerado funcionário público por equiparação, parágrafo 1º, quando este funcionário público, imposto como funcionário público pelo direito penal, só para os efeitos penais, atuar como sujeito ativo. Se ele estiver como vítima, ele não é funcionário público, de acordo com a teoria restritiva em relação ao sujeito ativo e sujeito passivo, que nós já estudamos lá na parte geral do Código Penal. Então, exemplo para vocês entenderem isso. Imagine então que um indivíduo qualquer, vamos chamar esse indivíduo aí de, sei lá, de João, de Pedro, de Mauro, o nome que vocês quiserem. Tá? Vamos botar indivíduo A. O indivíduo A,
empregado de uma paraestatal, ele subtrai um notebook, uma impressora, enfim, do local de trabalho dele. E ele subtrai esse notebook, ou essa impressora, ou qualquer outro objeto, né, pertencente a essa paraestatal, valendo-se da facilidade que lhe proporciona essa qualidade de funcionário. Então veja, esse indivíduo A, funcionário, empregado de uma paraestatal, subtraiu um bem móvel pertencente a esta entidade paraestatal, valendo-se da qualidade de funcionário desta paraestatal. Ele realizou a conduta, portanto, ele é sujeito ativo. Como sujeito ativo, ele responde por peculato e não por furto, porque ele é sujeito ativo. Ok? Mas como sujeito passivo, se ele fosse vítima, agora o crime dele é crime comum, não é mais crime funcional. Então veja, esse mesmo indivíduo, empregado dessa paraestatal, ele está lá exercendo o trabalho dele, a atividade dele, e aí eu chego lá na sala dele, irritado, bravo com ele, e eu viro para ele e passo a ofendê-lo. Passo a dizer para ele que ele é um funcionário lerdo, que ele é burro, tá? Que ele não deveria estar exercendo a atividade que ele está exercendo, que ele é incompetente para aquilo. Ou seja, estou humilhando aquele indivíduo em relação ao trabalho dele, à atividade dele. Agora ele é vítima do crime. Veja, ao crime praticado por mim de desacato, se ele é funcionário público, então eu estaria desacatando aquele indivíduo? Não, pela teoria restritiva, ele só é funcionário público se ele praticar um crime contra aquela empresa que ele está vinculado. Contra a administração pública, contra aquela empresa que ele está vinculado. Se ele for vítima, o crime não é de desacato, o crime é de injúria, crime comum. Ok? Tranquilo? Entenderam isso? Outro exemplo, ó, para facilitar aí o entendimento para vocês. Imagina que eu sou contratado de uma empresa privada que realiza a coleta de lixo aí na sua cidade. Então passa aquele caminhão lá, o motorista, 2 coletores correndo, eu sou um daqueles que sai correndo e catando a sacola de lixo e jogando lá dentro. Ok? Aí passa sempre um na frente, vocês devem ter visto isso já aí na casa de vocês, ele passa fazendo a coleta de cada cestinho que tem, ele vai reunindo e faz montes, amontoados de sacas de lixo para facilitar a hora que o caminhão vem, para aqui, pega um pacote grande, depois vai lá no final do quarteirão e pega outro. Tá? E aí, então, a hora que vem o caminhão fazendo essa coleta, aquele que passou na frente fez um amontoado bem na calçada, em frente ao portão da minha casa. Tá? Eu tinha colocado 2 saquinhos de lixo na minha lixeira. Aí, de repente, eu estou lá fora olhando, tem 50 saquinhos de lixo lá fora. Fez um amontoado bem na frente do meu portão, da minha calçada. Aí o caminhão vem, motorista e 2 coletores, o caminhão para, e aí eles vêm e começam a pegar os saquinhos e jogar. Num desses movimentos, ele apanha aquela sacola com lixo e joga, e rasga aquele saco plástico. Aí esparrama arroz, esparrama papel higiênico, e ele segue e vai embora, deixa aquilo tudo esparramado na frente da minha casa. Antes dele sair, eu começo a xingá-lo. Seu vagabundo, filha da puta, incompetente, safado. Aí ele para e aciona uma viatura da Polícia Militar. Ele diz, olha, me ofendeu, me xingou de vagabundo, safado, sem vergonha. Aí eu viro pro policial e falo, xinguei mesmo, olha a sujeira que ele fez aqui na minha casa. É um incompetente. Estou praticando o crime de desacato contra aquele coletor de lixo?
Não, por que não? Porque ele, enquanto coletor de lixo, empresa permissionária, conveniada ou contratada com a administração pública, para realizar uma atividade típica da administração pública, ele é funcionário público para efeitos penais se ele atuar como sujeito ativo. Mas nesse caso ele é vítima, sujeito passivo. Como sujeito passivo ele é uma pessoa comum. Logo, meu crime contra aquele coletor de lixo foi de injúria e não de desacato. Entenderam isso? Cuidado. Mas se esse coletor de lixo, a hora que vai guardar o caminhão ao término da jornada de trabalho dele, e esse caminhão, por exemplo, fica lá no almoxarifado da prefeitura, e ele apanha um galão com óleo diesel, joga nas costas e leva embora, agora, nesse caso, o crime dele não é de furto, e sim de peculato. Como sujeito ativo, o crime ele é funcionário público, portanto, o crime é funcional. Como sujeito passivo, ele é pessoa comum, e aí o crime é de injúria. Tranquilo, entenderam isso? Importante esse detalhe. Isso, pessoal, para a teoria restritiva, que é que predomina, tá? Porém, pela teoria extensiva, a equiparação aplica-se quando o agente é sujeito ativo, assim como se aplica também quando ele é sujeito passivo do crime. E aí, se vocês quiserem anotar aí, ó, tem 2 precedentes em relação a essa questão, tá? Então veja, o STF e o STJ já decidiram no sentido de que nessa situação de funcionário público por equiparação não se aplica a teoria restritiva, e sim a teoria extensiva, tá? Então veja, diante desses precedentes, tudo indica que esse vem sendo o posicionamento das nossas cortes superiores. Na doutrina prevalece a teoria restritiva, mas nas cortes superiores vem prevalecendo a extensiva. Portanto, se houver dúvida na hora de responder, se for uma questão de múltipla escolha, tá? Eu aconselho vocês a seguirem a teoria extensiva. Tá? Ou seja, ele é funcionário público tanto como sujeito ativo como como sujeito passivo. Porque na hora de argumentar lá para anular a questão, tá? Vocês têm já precedentes do STF e do STJ, que são as cortes superiores. Tá? Mas qualquer doutrinador que vocês forem estudar, eles vão mencionar a teoria restritiva. Mas o STJ e o STF já vem entendendo pela aplicação da teoria extensiva. E aí, tanto vale ele ser funcionário público como sujeito ativo, como sujeito passivo. Se vocês quiserem anotar, ó, eu anotei aqui, precedente do STF, tá? Precedente do STF, HC 7979823, HC 79823, do STJ, HC 52989, STJ, HC 52989. Dá uma olhadinha lá, vocês vão verificar o posicionamento que vem predominando aí nas cortes superiores. Portanto, veja, repito, a doutrina pende para a teoria restritiva. STF e STJ vem demonstrando que deve prevalecer a teoria extensiva. E aí, nesses exemplos que eu dei, tanto faz ele subtrair um objeto da administração pública, ele vai responder por peculato, e se você ofendê-lo durante a coleta de lixo, naquele exemplo que eu mencionei, o crime é de desacato e não de injúria. Essa é a divergência existente, fica aí o registro para vocês quanto ao assunto, ok? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º do 327, já estamos concluindo a análise do 327, daqui a pouquinho vocês já conseguem perfeitamente entender o que é funcionário público para os efeitos penais. E aí, quando adentrarmos lá nos crimes funcionais, o 312, vocês vão entender muito mais facilmente aquilo que o legislador busca nesses crimes. Parágrafo 2º vai lá e diz assim, ó, a pena será aumentada da terça parte quando
os autores dos crimes previstos neste capítulo, capítulo 1, portanto, forem ocupantes de cargos ou assessoramento, cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então vamos lá. O que vem a ser, o que significa o cargo em comissão? Cargo em comissão é a nomeação em confiança sem a necessidade de concurso público. É o que todo mundo almeja, né? Você não precisa prestar concurso público nenhum, o cara vai lá te dar um cargo em comissão. Tá? É o mais interessante, provavelmente, na cidade de vocês conhecem um monte de gente que está lá em cargo em comissão. Tá? São aqueles indivíduos que não são submetidos àquele processo seletivo. Tá? Ele é de confiança, tá, do prefeito, de confiança do governador, de confiança do presidente da República, e o indica lá em cargo de comissão. Tá? Ele é considerado, enquanto em cargo de comissão, ele é considerado funcionário público da mesma forma, e pelo fato até dele estar em cargo em comissão, que é um cargo de confiança do prefeito, do governador e etc., tá? Se ele praticar um crime durante esse período que ele está na administração pública em cargo de comissão, a pena dele será submetida a uma elevação. Recebe aí uma majorante pelo crime praticado. Então, pratica um crime funcional e ainda sobre essa pena haverá uma majoração, conforme parágrafo 2º do 327. A mesma coisa acontece para aqueles que ocupam cargo de direção, tá? Que na verdade são esses que ocupam cargo de direção que nomeiam aqueles em comissão. Tá? Geralmente o governador, prefeito e por aí adiante. Tá? Cargos de direção eles estão sob o comando do executivo, comando do legislativo e etc. E aí então eles indicam os em comissão. Portanto, se quem está em comissão é funcionário público para efeitos penais e sobre ele se praticar um crime funcional incide um aumento, é óbvio que aquele que está no cargo de direção também encontra-se na mesma situação. E por fim, o cargo aí em assessoramento. O assessor é o secretário, é aquele assessor do deputado. Toda cidade tem um assessor de um deputado. Né? O deputado da região, ele vai pegando assessores, vai colocando nas cidades. Aqueles assessores são pagos com dinheiro público. Portanto, enquanto assessor do deputado, ele está exercendo uma função pública. Por isso, ele é funcionário público para os efeitos penais. Tá? Então, quem exerce cargo em comissão são os comissionados da administração pública, os cargos de direção e os assessores secretários. Então, o secretário do prefeito, ele foi lá e indicou uma pessoa sem concurso algum para ser seu secretário. Esse indivíduo, secretário do prefeito, enquanto secretário do prefeito, é funcionário público para efeitos penais. E se praticar um crime contra a administração pública, a pena sofrerá uma majoração. Tá? Observaçãozinha importante. Não incide essa majorante do parágrafo 2º aos deputados, ok? Só aos secretários e assessores do deputado, não em relação ao deputado. Tá? Há precedente do STF em relação a isso aí, tá? Então, cuidado com isso. Em relação ao deputado propriamente dito, não incide essa majorante do parágrafo 2º. Tá? Se vocês quiserem anotar aí, inquérito, deixa eu verificar aqui, inquérito 3.983. 3.983 de 2016 do STF. Dá uma analisadinha lá, dá uma olhadinha lá nesse precedente, que exclui aí os deputados deste rol de majorantes. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, resumindo. Como você observou, né, o conceito de funcionário público para efeitos penais, ele é bem mais amplo, tá, do que aquele do direito administrativo. Por quê? Porque ele inclui aí
os funcionários públicos em sentido estrito, que é aquele definido lá pelo direito administrativo. Ele inclui como funcionário público para efeitos penais aqueles que trabalham em empregos públicos, os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, os servidores temporários, os particulares em colaboração com o poder público e, por fim, os agentes políticos que nós acabamos de mencionar. Veja como é bastante amplo aí o significado, a definição de funcionários públicos para os efeitos penais do artigo 327. Por isso que eu mencionei para vocês que não dava para a gente começar o artigo 312 sem antes saltar lá para o 327 para que vocês possam ter, ou para que vocês pudessem ter essa noção de funcionário público. Então, quando começarmos a falar do artigo 312, já de cara, tá? Bota aí na mente de vocês. Nós estamos falando de funcionário público para efeitos penais. Sempre que eu mencionar essa palavrinha mágica, funcionário público, já vem na cabeça de vocês toda esta amplitude do conceito de funcionário público para os efeitos penais. Tá bom? Esquece aquele funcionário público do direito administrativo. Ou seja, esquece não. Aquele funcionário público do direito administrativo nos interessa aqui. Mas esquece aquela definição de que funcionário público é só aquele. Aqui, não. Ela é muito mais ampla, bem mais extensiva do que aquela definição do direito administrativo. Como vocês viram, tanto na administração pública direta, como na administração pública indireta, a direta é aquela do conceito de direito administrativo. A indireta é aquela que nós analisamos aqui, de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, tá? No âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, sempre que eu falei lá, entidade estatal, não é só o Estado, mencionei. Entidade estatal, menciona entidade estatal como gênero. Tá? Inclui-se qualquer dessas situações, município, Estado, União ou Distrito Federal. Não importa se da administração pública direta ou da administração pública indireta, conforme menciona o parágrafo 1º do artigo 327. Tranquilo? Observaçãozinha final aí deste tema relacionado ao 327, toda essa parte introdutória que nós falamos para terminarmos aqui, e aí então, no nosso próximo encontro, a gente vai começar a partir de então analisar cada um dos artigos em espécie. Veja, a última observaçãozinha. O STJ, pessoal, já decidiu, num julgamento aí de um mandado de segurança, deixa eu verificar se eu tenho o número dele aqui, para passar para vocês acompanharem. Tem a mandado de segurança 23587. Mandado de segurança 23587 do STJ. Dá uma analisadinha nesse mandado de segurança. Pesquisa aí, vocês vão localizá-lo. O STJ já decidiu que o registrador público e o tabelião, portanto, os cartórios que nós temos aí nas nossas cidades, são considerados agentes públicos. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Eles também estão inseridos dentro daquele rol que nós analisamos aqui no artigo 327. Né? E qual foi a definição, qual foi o entendimento do STJ? Tá? O STJ entendeu que eles, registradores públicos e tabeliões, eles se enquadram na categoria de particulares em colaboração com a administração pública. Portanto, eles são particulares e a atividade deles é uma atividade que colabora com a administração pública, uma atividade fim da administração pública. Portanto, eles também são funcionários públicos por equiparação. E se são funcionários públicos, conforme determina o artigo 327 do Código Penal, eles se sujeitam ao conceito de funcionário público para fins de responsabilidade penal. Tranquilo? Entendido isso?
da mesma forma, da mesma maneira, já entendeu o STJ e esse dado é relevante para vocês, anotem isso e pesquisem. Deixa eu apanhar aqui o STJ no HC 264-459, STJ, HC 264-459, já entendeu também e já assim decidiu que o advogado dativo, mesmo não integrando a defensoria pública, é considerado funcionário público para efeitos penais. Então vocês, a partir de muito em breve, dentro de mais um ano e meio, concluído o curso de direito de vocês, muitos de vocês, havendo ingressado aí nos quadros da OAB, vão se inscrever na assistência judiciária. Tá? E quando vocês estiverem dativos pelo convênio que tem a OAB com a Defensoria Pública, mesmo não sendo defensores públicos, enquanto advogados dativos nomeados pela assistência judiciária, estarão funcionários públicos para efeitos penais. Então, aquela audiência que você vai lá pela assistência judiciária, você não vai como advogado particular, você não vai como pessoa comum, você vai para aquela audiência como funcionário público. Assim já decidiu o STJ. Você é funcionário público por equiparação. Ok? Tranquilo? Pessoal, com isso nós encerramos essa parte introdutória para a análise do capítulo 1, a partir do artigo 312, e nós analisamos também o que é o funcionário público para os efeitos penais. Aquele funcionário público propriamente dito lá, definido no direito administrativo, e aquele funcionário público por equiparação, indicado no parágrafo 1º e 2º do artigo 327. Acho que agora você já tem uma noção legal disso. Complementem essas informações aí na doutrina, verifiquem esses precedentes que eu já mencionei para vocês, esses julgados que eu já passei para vocês, para que vocês possam fazer aí uma tabelinha de análise da amplitude de funcionário público dentro desses crimes que nós vamos passar a analisar a partir do próximo encontro nosso, tá? Porque os questionamentos são todos praticamente no sentido de aparentar ser um particular, quando na verdade não é, porque você acaba esquecendo lá do artigo 327. Por isso que a gente não pode começar o 312 sem antes falar do 317, 312 seguintes sem antes falar do 327. Espero que tenha ajudado. Abraço a todos.